Oi, pessoal, eu sou a professora Juliane Rossato, eu faço parte do Núcleo de Estudos em Saúde e Qualidade de Vida Unesquev. E nessa aula de hoje eu vou falar um pouco para vocês sobre divisão celular. O processo de divisão celular, como a mitose, ele vai acontecer principalmente em células somáticas, como células epiteliais, do tecido muscular, tecido conjuntivo e também do tecido nervoso. Enquanto que a divisão celular do tipo meiose vai ocorrer em células capazes de produzir gametas, como espermatogônias e ovogônias. Hoje nós vamos conversar então especificamente sobre a mitose. A mitose é um processo no qual uma célula, considerada então a célula mãe, com 46 cromossomos no caso dos humanos, que ela irá se dividir em duas células filhas que também vão apresentar 46 cromossomos. Esse processo, ele é chamado de uma divisão semiconservativa, porque cada célula filha irá receber a metade do DNA da célula mãe. Então, se nós formos acompanhar na figura, é possível enxergar que existem duas fitas de DNA em amarelo. No momento da mitose, cada uma dessas fitas irá migrar para uma das células filhas. Então, como nós conseguimos ver, o DNA na célula filha 1 está aqui em amarelo, proveniente então da célula materna. E o DNA na célula filha 2, também aqui em amarelo, proveniente da célula materna. Como nós precisamos de uma dupla cópia do DNA, existe então a formação por complementariedade dessa fita aqui representada em azul, que consegue então manter exatamente o mesmo material genético da célula mãe. Então, por isso que em humanos, se a célula-mãe apresentar 46 cromossomos, cada uma das células filhas também irá apresentar 46 cromossomos, conservando a metade do material genético original da célula materna. Antigamente, a mitose ou fase M era representada apenas por 4 etapas: a prófase, metáfase, a anáfase e a telófase. No entanto, se vocês forem observar nos livros de histologia, embriologia, biologia celular mais modernos, eles vão apresentar 6 fases, então, ou 6 etapas da mitose. A primeira etapa seria a prófase, a segunda, prometáfase. A prometáfase, então, surge como uma fase adicional para poder demarcar, então, alguns momentos importantes que acontecem durante a divisão celular mitose. A terceira etapa seria a metáfase, a quarta, a anáfase, a quinta etapa, telófase, e a sexta etapa, também nova, também diferenciada, então, seria a citocinese, que aparece nos livros mais atualizados também. A intérfase não faz parte da mitose. A intérfase é um período que pode variar sua duração segundo o tipo celular e serve, então, para preparar a célula para uma nova divisão celular, caso seja necessário. A intérfase é um processo que antecede a mitose e ela vai ser dividida em 3 etapas: G1, S e G2. A etapa G1, ela serve para a síntese de RNA e de proteínas, auxiliando no aumento do volume celular. Ou seja, quando uma célula acabou de realizar mitose, ela surgiu a partir da mitose, ela é uma célula filha, isso significa que seu conteúdo citoplasmático, as suas organelas, elas ainda não estão suficientes para que um novo processo de divisão possa acontecer. Então, por isso que é tão importante esse estado de recuperação da célula,
para que ela possa reconstituir seu conteúdo citoplasmático e assim seguir para uma nova mitose, caso seja necessário. Essa etapa G1, ela tem a duração dependente do tipo celular. O que significa isso? Que se nós tivermos um tecido lábil, como por exemplo, tecido epitelial, tecido hematopoético, essas células, elas vão ter um período G1 muito curto, porque elas vão se recuperar e logo estarão realizando um novo processo de divisão celular. No entanto, se nós considerarmos células permanentes, como neurônios, cardiomiócitos, essas células, elas terão um período G1 extremamente longo, talvez por toda a vida, exatamente porque são células com capacidade limitada de replicação. Então, elas não têm como parte do seu ciclo natural de vida replicar DNA e se dividir com frequência. Então, é importante estabelecer essa diferenciação celular de capacidade replicativa para conseguir entender qual o período de duração de G1. A etapa S é a etapa de síntese de DNA. Significa que o DNA ele vai ser duplicado, replicado, para que se possa ter o material genético necessário para suprir duas células filhas. E também, durante a fase S, ocorre a duplicação dos centríolos. Centríolos são organelas celulares importantíssimas em vários processos relacionados com a motilidade. E durante a divisão celular, eles vão ser capazes de gerar a formação do fuso mitótico a partir da síntese da proteína tubulina. Então, por isso que é muito importante que eles consigam replicar durante a fase S, para que posteriormente eles possam permitir a formação do fuso mitótico e o fuso mitótico consiga ordenar a migração dos cromossomos durante a divisão celular. A fase G2, ela vai servir para um acúmulo energético. Então, a célula irá produzir uma grande quantidade de energia para sustentar o processo de divisão celular, que gera um gasto muito grande de energia. Por isso que a célula precisa se preparar antes de entrar na mitose. E também, nessa etapa G2, ocorrerá a síntese de tubulina para a formação do fuso mitótico, que já na etapa prófase da mitose, já irá iniciar, então, a formação do fuso e a migração dos cromossomos posteriormente. A primeira etapa da mitose é a prófase. Durante a prófase, nós ainda conseguimos observar que existe um envoltório nuclear, então aqui em vermelho é possível verificar a membrana nuclear e que dentro dessa membrana nuclear existe o DNA, que agora é um DNA que começa a se condensar, é um DNA que não está mais disperso na forma de cromatina e ele vai se enovelar, se compactar para gerar a formação então dos cromossomos. O cromossomo, então, é uma forma organizada de permitir um processo por igual de divisão do DNA. Então, se eu quero que as minhas células filhas recebam exatamente o mesmo material genético, eu preciso que esse DNA esteja organizado, que ele esteja compactado na forma de cromossomos. Então, durante a prófase, inicia a condensação dos cromossomos, eles já começam a estar visíveis e também o fuso mitótico, ele começa a estar formado. Na terceira figura, é possível observar que a microscopia eletrônica, ela favorece hoje para que esses processos possam ser visualizados da melhor maneira possível. A prometáfase, então, surge como uma nova etapa nos livros novos para destacar
dois eventos muito importantes. O rompimento do envoltório nuclear. Então, como nós conseguimos observar na figura, o envoltório nuclear, em vermelho, como eu estou destacando, ele começa a desaparecer. Isso permite que os cromossomos fiquem livres para que eles possam se ligar ao fuso mitótico e, com isso, migrar. Então, o segundo evento importante da prometáfase é a ligação dos cromossomos com os microtúbulos do fuso para que a migração possa ser possível. Importante salientar que os centríolos, eles estão nos polos da célula. Então, a gente consegue observar que nos polos ocorre a produção do fuso e este fuso, ligado aos cromossomos, começa a orientá-los para a sua migração. A metáfase será uma fase onde nós conseguimos observar a total condensação dos cromossomos, eles estão bem formados, bem demarcados, e agora é possível ver que todos eles vão estar alinhados no equador da célula. Por que nós chamamos de equador da célula? Porque os centríolos eles estão nos polos. Então, se os centríolos estão nos polos, chamamos que todos os cromossomos estão no equador da célula. Então, o envoltório nuclear e também o nucleolo, eles acabam desaparecendo completamente durante esse momento, nós não conseguimos observar nenhum traço dessa estrutura, e agora todos os cromossomos duplicados, como é possível observar na figura, eles estão prontos no equador da célula para que o material possa ser então dividido para as células filhas. Na anáfase, vai ocorrer a divisão longitudinal dos cromossomos. Então, aqueles cromossomos que estavam duplicados, agora eles estão separando-se longitudinalmente e migrando para os polos através do encurtamento do fuso mitótico. Na anáfase, vai ser possível observar a separação, então, do material genético, que agora as células filhas irão receber. Na telófase, os cromossomos eles conseguiram chegar, então, aos polos da célula. Nós já temos o fuso completamente encurtado e, como o material genético ele já se separou, é possível retomar a formação, então, do envelope nuclear ou da membrana nuclear, para que se tenha duas células filhas com a formação de dois núcleos completamente distintos. Além dessa formação nuclear e do fato de que o nucleolo ele também vai voltar a reaparecer, é possível observar um anel contrátil se formando. Esse anel contrátil ele vai permitir a divisão do citoplasma, para que cada célula filha possa então se separar. A última fase que nós podemos observar é a citocinese, que seria a real divisão do citoplasma em dois. Então, nós temos a síntese da membrana plasmática, permitindo a separação total do conteúdo citoplasmático entre as duas células filhas, e nós conseguimos visualizar tranquilamente a formação de dois envelopes, um para cada célula filha, dois envelopes nucleares, fazendo com que agora sim nós temos duas células humanas com 46 cromossomos cada uma. Essa foi nossa aula, então, sobre mitose dentro do processo de divisão celular. Em breve teremos outras aulas também sobre divisão, mas abordando, então, meiose, gametogênese. E, enquanto isso, fiquem ligados nas nossas redes sociais, nos acompanhem no nosso canal do YouTube, para que vocês possam estar sempre atualizados. Até mais!